Homens, vocês se enganam profundamente sobre o que realmente significa ser forte. A verdadeira medida da sua força não reside nas façanhas que exibem para o mundo, nem nas máscaras que usam para impressionar. Ela se encontra, de forma crua e inegável, no que vocês fazem quando ninguém está olhando, na solidão do seu próprio ser. É ali, na escuridão dos seus pensamentos mais íntimos, que a verdade sobre quem vocês realmente são se revela. A fachada de invencibilidade que tantos projetam é uma ilusão perigosa, cultivada e mantida com um esforço exaustivo. Vivemos numa sociedade que, ironicamente, celebra a força ao mesmo tempo em que a distorce. A pressão social para ser sempre inabalável, o pilar de sustentação, o homem que nunca fraqueja, é um fardo invisível, mas esmagador. Muitos de vocês sentem essa pressão em cada fibra do seu ser, um constante lembrete de que qualquer sinal de vulnerabilidade pode ser interpretado como fraqueza. Isso gera um custo psicológico imenso, uma repressão contínua de medos e inseguranças que, em vez de desaparecerem, se acumulam e festeiram nas profundezas da mente. As máscaras se tornam mais pesadas, mais elaboradas, cada vez mais difíceis de remover, escondendo a insegurança que se agiganta por trás delas. O conflito central dessa narrativa se desenrola na batalha interna entre a imagem pública de força e a realidade privada de fragilidades. Quantos de vocês já se viram em momentos de desespero silencioso, sorrindo por fora, enquanto por dentro a alma clamava por um alívio que não podia ser expresso? Quantos já se sentiram sozinhos na multidão, incapazes de compartilhar o peso que carregam? A verdade brutal insiste em sussurrar ao ouvido que essa dualidade está cobrando um preço. Você mente para si mesmo todos os dias, e essa mentira está te destruindo por dentro. Essa é a essência do gatilho mental que precisa ser confrontado. Não é uma acusação, mas um espelho. Observe-se. Quantas vezes você se convenceu de que está tudo bem, quando, na verdade, a tempestade ruge em seu interior? A solidão do homem que finge estar sempre bem é um abismo, um eco vazio, onde as expectativas não ditas ressoam incessantemente. O peso dessas expectativas, tanto as impostas pela sociedade quanto as autoimpostas, é um fardo que poucos ousam reconhecer. É um peso que sufoca a autenticidade, que amordaça a voz interior que clama por verdade. Essa jornada de autodescoberta é desconfortável, sim, mas necessária. É um mergulho nas profundezas da psique masculina, um território muitas vezes inexplorado devido ao medo do que se pode encontrar. Mas a verdadeira fraqueza não é ter medo, nem sentir-se vulnerável. A verdadeira fraqueza reside em fingir que esses sentimentos não existem, em construir uma fortaleza de negação que, eventualmente, ruirá sob o próprio peso. O que você esconde na escuridão quando a porta do seu quarto se fecha, quando o mundo exterior se silencia e você está sozinho com seus pensamentos? O que se esconde ali, nas sombras, esperando para ser confrontado? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A força genuína não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo de frente, sozinho. Essa é a virada mental que o homem precisa absorver. Uma verdade que contradiz tudo o que lhe foi ensinado. Não se trata de ser destemido, mas de reconhecer o medo e ainda assim avançar. É nos momentos de dúvida e desespero, aqueles que ninguém vê, que a verdadeira têmpera de um homem é forjada. São as noites insones, as batalhas silenciosas travadas contra a própria mente, as incertezas que corroem a alma em segredo. Esses são os campos de prova onde o caráter é moldado, longe dos olhos curiosos do mundo. As decisões difíceis, tomadas em silêncio, sem aplausos ou reconhecimento, são os pilares invisíveis que sustentam a vida de o homem.
Ninguém celebra a escolha de sacrificar o prazer imediato pelo bem-estar a longo prazo, ou a coragem de assumir uma responsabilidade pesada que só trará frutos anos depois. A coragem de admitir falhas e aprender com elas, longe dos holofotes, é um ato de força que transcende qualquer exibição de poder. É a humildade de reconhecer a imperfeição, a sabedoria de extrair lições da derrota e a resiliência de se reerguer, mesmo quando o orgulho foi ferido. Essa disciplina invisível, essa busca incessante por autoaperfeiçoamento, é o que verdadeiramente constrói o caráter e a força inabalável. Ninguém se importa com suas desculpas, apenas com seus resultados e com o que você se tornou no processo. Essa é a verdade brutal, um gatilho mental que ecoa a implacabilidade da vida. O mundo não se curva a justificativas, ele responde a ações e transformações. É um lembrete severo de que a autopiedade é um luxo que o homem forte não pode se permitir. A autoobservação honesta torna-se, então, um passo prático e essencial. É o olhar para dentro sem filtros, reconhecendo as próprias fraquezas e os pontos cegos, sem julgamento, mas com a intenção de melhorar. Cultivar a resiliência em segredo é um treinamento diário, uma série de pequenas vitórias sobre a adversidade que se acumulam para formar uma armadura inquebrável. Não é sobre evitar a dor, mas sobre aprender a dançar com ela, a usá-la como um catalisador para o crescimento. Aprender a lidar com a pressão interna sem desmoronar é a arte de manter a calma no olho da tempestade, de encontrar um centro de serenidade mesmo quando o caos ameaça consumir tudo. É a capacidade de gerenciar o estresse, a ansiedade e as expectativas esmagadoras, sem permitir que elas dominem a psique. A busca incessante por melhoria, mesmo quando ninguém percebe, é o motor da verdadeira força. Não é um espetáculo para a plateia, mas uma jornada pessoal de refinamento contínuo. É a leitura de um livro quando todos estão dormindo, o treino extra quando ninguém está assistindo, a reflexão profunda sobre os próprios erros em vez de culpar os outros. É a construção de hábitos saudáveis, a disciplina de manter a palavra dada a si mesmo e a dedicação a um propósito maior que transcende o reconhecimento externo. A verdadeira força é forjada na fornalha da solidão e da autodisciplina. Você está disposto a entrar nessa fornalha? Essa é a revelação final e a suspensão que convida o homem a um desafio. A fornalha representa o desconforto, a dor do crescimento, o calor intenso da transformação. É um lugar onde as impurezas são queimadas e apenas o que é essencial permanece. Entrar nela significa abandonar as ilusões, enfrentar os demônios internos e emergir como uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho para a verdadeira invencibilidade. O momento crucial chega quando o homem, exausto das armadilhas da ilusão da força, decide parar de fingir. Essa não é uma rendição à fraqueza, mas um ato supremo de coragem. Um clímax impactante, onde ele assume sua vulnerabilidade não como um defeito, mas como um ponto de partida para a verdadeira invencibilidade. É a aceitação de que a armadura pesada que carregava o impedia de se mover livremente, de sentir plenamente, de viver autenticamente. Ele percebe que a força real não reside na ausência de cicatrizes, mas na capacidade de mostrá-las, de reconhecer as batalhas travadas e as lições aprendidas. A verdade brutal, antes uma adversária, agora se torna uma aliada, um espelho implacável que reflete não apenas suas falhas, mas também seu potencial inexplorado. Ele finalmente entende que a invencibilidade não é ser intocável, mas ser inabalável diante das adversidades, porque ele se conhece por inteiro, com todas as suas luzes e sombras. Essa resolução não é um clichê motivacional, um final de conto de fadas, onde todos os problemas desaparecem. Pelo contrário, é a compreensão profunda
de que a jornada é contínua. Não se trata de ser perfeito, mas de ser implacável na busca por autenticidade e crescimento, mesmo quando o mundo não está olhando. É a celebração do processo, não apenas do resultado. O homem forte sabe que a vida é uma sucessão de desafios e que a verdadeira vitória está em como ele se levanta depois de cada queda, em como ele aprende com cada erro e como ele se adapta a cada mudança. Ele não busca a aprovação externa, pois sua bússola interna aponta para a integridade e a evolução pessoal. A iluminação vem da percepção de que a força mais duradoura é aquela construída no silêncio, na introspecção, na disciplina que ninguém vê. O tempo está passando. Cada segundo que você gasta fingindo é um segundo perdido para construir quem você realmente pode ser. Este é o gatilho mental da urgência, um chamado para a ação imediata. A vida não espera, e cada momento desperdiçado na manutenção de uma fachada é um momento roubado da construção de um futuro autêntico e poderoso. A procrastinação da verdade é a erosão da alma. É um convite para despir-se das expectativas alheias e abraçar a essência de quem se é, sem medo, sem reservas. O homem compreende que a decisão de ser verdadeiro consigo mesmo não pode ser adiada, pois o custo da inautenticidade é a própria vida. O fechamento forte ressoa com a ideia de que a força mais potente é aquela que não precisa de reconhecimento externo. É a força que você constrói para si mesmo, por si mesmo. É a quietude do caráter, a profundidade da autoconsciência, a resiliência forjada na fornalha da solidão e da autodisciplina. Esta força não grita, não se exibe. Ela simplesmente existe, inabalável e profundamente enraizada. Ela se manifesta na integridade das ações, na clareza do propósito e na paz interior que advém de viver alinhado com os próprios valores. É a força que permite ao homem enfrentar qualquer tempestade, pois ele sabe que sua base é sólida e construída por ele mesmo, tijolo por tijolo. Homens fortes não buscam aplausos. Eles buscam a si mesmos. Esta frase memorável encapsula a essência da jornada. O objetivo não é a validação externa, mas a autodescoberta e a autoaceitação. É uma busca incessante pela verdade interior, pelo alinhamento entre o ser e o agir. Pare de se esconder. Comece a construir. Este é o call to action dominante, um imperativo direto para abandonar as máscaras e iniciar a obra de construção de um eu autêntico e verdadeiramente forte. Desperte o alfa. A frase final de impacto ressoa como um chamado primordial. Um convite para o homem abraçar sua verdadeira natureza, não a de um dominador superficial, mas a de um líder de si mesmo, forjado na autenticidade e na coragem de ser quem realmente é.